Brasil, um país inclusive muito conhecido pelo nepotismo, para que você trabalhe na mídia ou em qualquer meio de comunicação que tenha, entre aspas, uma certa relevância, pouco importa a sua qualidade profissional. Desde que você seja parente, amigo, filho ou filha de algum jornalista de nome dentro de alguma emissora importante, você vai ter o seu talento colocado à prova aí. É o caso, por exemplo, dos filhos da Miriam Leitão, o Vladimir Neto e o Matheus Leitão. Esse último é um gênio da ciência política. A gente já falou sobre ele aqui, inclusive, que tem feito aí uma maratona na sua coluna na Veja para tentar distorcer informações, tentando dizer que as pesquisas não estão tão favoráveis quanto o PT imagina, porque onde Lula tem, por exemplo, 50% das intenções de votos, ele tem 20% de rejeição. Onde o Lula tem, por exemplo, 41% das intenções de votos, contra 30 de Bolsonaro, 35 de Bolsonaro, ele tem uma rejeição de 42% contra 55% do Bolsonaro. Por conta dessa movimentação toda pelos meios de comunicação que apoiam veladamente o Bolsonaro, não porque gostem dele, como eu já disse aqui, vou repetir. Os meios de comunicação odeiam o Bolsonaro, mas amam o Paulo Guedes. É justamente a política de Paulo Guedes que tem deixado cada vez mais rico os empresários brasileiros que trabalham com o tal do offshore, que vocês devem conhecer essa palavra muito bonita, mas que basicamente é colocar dinheiro em paraíso fiscal, e toda vez que o presidente faz uma merda, o dólar dispara, a quantia dele lá em fortuna aumenta porque tá em dólar, e como o Bolsonaro faz merda aqui, quando você converte esse dinheiro de dólar para real, você fica mais milionário. O próprio ministro Paulo Guedes fez isso. Vendo essa movimentação toda, o Partido dos Trabalhadores não ficou quieto e emitiu a nota de repúdio, que a gente vai ler aqui um trecho para vocês. Eu vou dizer aqui para vocês como é que tá essa maratona do Matheus Leitão e o histórico aí do Matheus Leitão, do Vladimir Neto, né, que já escreveu até livro sobre a Operação Lava Jato, o Sérgio Moro. O Matheus Leitão, que escreveu um livro sobre a mãe dele sendo vítima da perseguição da ditadura militar, mas parece que tá achando pouco. Acho que ele deve ter algum tipo de saudosismo, só pode. Porque mesmo lendo a história da própria mãe, escrevendo sobre a história da própria mãe que foi violentada durante a ditadura, ele tenta passar pano pro governo Bolsonaro, basicamente por ódio à esquerda petista. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, seja membro ou apoiador do nosso canal. É uma maneira que vocês têm de colaborar com o nosso trabalho para que ele continue sendo feito aqui diariamente de forma independente, e é bem fácil. Para ser membro, basta clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Para ser apoiador, basta ir na descrição do vídeo, tem um link do nosso Apoia-se. Lembrando que apoiadores e membros do canal têm direito a fazer o curso grátis, o curso básico de ciência política, que está disponibilizado para vocês, e também tem acesso ao meu WhatsApp pessoal. Se você quiser colaborar também com o Pix direto na nossa conta, você pode colaborar. O Pix é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Pois é, meus amigos, imagina aí que você passa anos e anos estudando na universidade de jornalismo, se especializa, tem ali uma vida sofrida como estagiário, ganhando pouco, sendo explorado para poder conseguir crescer dentro da sua carreira, enquanto outros jornalistas basicamente precisam só ser filho de alguém. É o caso, aparentemente, de muitos comunicadores, escritores e colunistas que existem no nosso país em diversos meios de comunicação. Hoje eu vou falar aqui sobre o clã Leitão, que envolve ali o Vladimir Neto e que envolve também o Matheus Leitão, que ultimamente decidiu travar uma cruzada descarada contra o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula. O que é que está acontecendo? Como vocês devem acompanhar, eu já falei sobre isso aqui nesse canal algumas vezes, o Nassif escreveu um livro sobre a revista Veja e o Roberto Tivita. E qual foi a mudança editorial que a revista Veja passou ali entre 2004 e 2005, copiando a estratégia do Rupert Murdoch, dono da Fox News e de outros meios de comunicação no mundo, que passou a utilizar a sua influência dentro do meio de comunicação, das informações e da notícia, para manipular a opinião pública, para atender aos seus interesses pessoais. Lá no Reino Unido, por exemplo, isso deu ruim, porque eles começaram a utilizar informações ilegais conseguidas através de grampos de telefones ou acesso a caixas
de mensagens de telefones celulares de forma ilegal, e como a mídia lá no Reino Unido é regulada, ele simplesmente perdeu ali relevância dentro do cenário público e acabou fechando o seu meio de comunicação lá, um dos meios de comunicação que ele tinha lá. Aqui no Brasil, quando a gente fala em regulação da mídia, esse povo todo aí do Grupo Globo, da Record, da SBT, se caga de medo. Por quê? Porque hoje no Brasil, praticamente 50% dos meios de comunicação, na verdade mais de 50% dos meios de comunicação, está ali direcionado em 3, 4 grupos, em 3, 4 famílias. E a gente entende por quê, né? Se você, por exemplo, é filho de uma repórter famosa, de uma colunista famosa, em consequência, você vai ser beneficiado. É o que aconteceu com as figuras que eu já citei aqui agora, por exemplo. Claro que no meio do jornalismo também tem gente que é beneficiada ali pela influência do pai, ou da mãe, né? Mas que faz um bom trabalho. Só que tem gente que basicamente replica coisas triviais. Eu fui ler aqui os artigos do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, e sendo bem honesto para vocês, os meus alunos do ensino fundamental maior, né, alunos ali do 9º ano, e do ensino médio, primeiro e segundo ano, conseguem produzir textos críticos muito melhores que os textos feitos ali pelo Matheus Leitão, tanto na questão da linguagem argumentativa, quanto na justificativa de seus artigos e na base de cálculo. E, inclusive, ele não é muito bom em matemática, e olha que eu também sou de humanas, mas um dos artigos que ele publicou aqui para dizer que tem um cenário muito preocupante entre Lula e Bolsonaro, que é o cenário que envolve o público protestante e o público católico. Na somatória ali, o Lula teria perdido 5% da intenção dos votos entre os dois públicos. Só que ele calculou os 5% que o Lula perde, mais 6% que Bolsonaro ganha, e diz que Lula está com problema, perdeu 11% em relação ao Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês porque parece até mentira falando, mas é isso que aconteceu. E mais recentemente a Veja ressuscitou aquela situação do caso do Celso Daniel, da ligação do PCC com o PT, que tinha um diálogo de boa com o PT quando o PT estava no poder. Essa informação já foi desmentida em mais de uma oportunidade, tanto a do Celso Daniel, que foi morto no início de 2002, inclusive eu até contei uma história aqui que, tristemente falando, um dos assassinos do Celso Daniel foi meu amigo de infância, o Bozinho. Inclusive, quem já assistiu a série da Globoplay, que coincidentemente, né, vem à tona, olha que coincidência, a série envolvendo o caso Evandro, que na época tinha como governador do Paraná o Requião, que esse ano é pré-candidato ao governo pelo PT, veio agora. Logo em seguida veio também a série do Celso Daniel, que o presidente Lula casualmente tenta relacionar ele e o PT à morte do Celso Daniel, algo que já foi desmentido por todos os órgãos de investigação envolvida, desde o Ministério Público até a Polícia Civil, que fizeram essa investigação, concluíram que não foi um assassinato que envolveu questões políticas. Os envolvidos, inclusive, confessaram o que aconteceu. Enfim, assista até o próprio documentário, se vocês quiserem lá, que lá mesmo com toda a narrativa ali, meio que tendenciosa da Rede Globo, dá pra vocês entenderem o que é que aconteceu. E o que é que agora foi requentado outra vez, assim como aconteceu em 2018, às vésperas da eleição de 2018 também? A suposta delação do Marcos Valério, que relaciona ali o Partido dos Trabalhadores com o PCC. Quem foi que disse isso, Carlito? Quem disse isso foi o senhor Marcos Valério, que olha como é que sai a história. Ele diz que eu ouvi dizer, segundo Marcos Valério, que existiu um envolvimento de empresários com o Partido dos Trabalhadores na morte do Celso Daniel. E aí o Partido dos Trabalhadores, vendo essa situação, decidiu emitir uma nota. Eu vou ler, o vídeo vai ficar um pouco maior do que o comum, mas eu preciso ler essa nota na íntegra para que vocês entendam todas as informações que estão sendo distorcidas por parte, em especial, da revista Veja. E eu não vou ler as matérias do Matheus Leitão, porque são muitas atacando o Partido dos Trabalhadores, ou Lula, ou distorcendo narrativas de pesquisas. Mas eu vou mostrar para vocês os títulos e só aquela lá que envolve a questão dos católicos e evangélicos, que eu vou ler para vocês um trechinho, tá bom? Mas vamos lá, que é a nota que foi emitida pelo Partido dos Trabalhadores. E tá aqui, ó. Em desespero diante da proximidade do julgamento das urnas, o bolsonarismo, associado à revista Veja, desencadeou mais uma operação de mentiras, reavivando acusações falsas contra Lula e o PT. A partir de um vazamento ilegal e parcial de depoimento mentiroso do condenado Marcos Valério, tentam associar o partido a um crime cometido há 20 anos atrás, que foi investigado em pelo menos 6 inquéritos e ações judiciais, inclusive a Lava Jato, e em todos foi derrubada a tese que os bolsonaristas e a Veja voltaram a levantar. Este é o verdadeiro crime contra o PT, a verdade e a lisura do processo eleitoral. Os fatos sobre o assassinato do saudoso prefeito de Santo André, Celso Daniel, em janeiro de 2002, foram estabelecidos primeiramente em 3 investigações da Polícia Federal, do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Polícia Civil de São Paulo.
todos concluíram que Celso Daniel foi vítima de criminosos que o sequestraram para roubar, descartando todas as outras hipóteses levantadas por adversários políticos do PT, que nunca se conformaram com a verdade e ainda exploram morbidamente a memória do prefeito. 10 anos depois, diante das pesadas penas a que seria condenado no Mensalão, Marcos Valério diz que teria ouvido dizer uma história jamais confirmada ou corroborada por ninguém sobre a suposta chantagem de um empresário de Santo André contra dirigentes do PT, envolvendo a morte de Celso Daniel. A falsa denúncia foi objeto de inquérito da Polícia Federal e da Polícia Civil de Minas Gerais. E adivinha o que aconteceu? Foi arquivada por falta de provas, além de ter sido descartada em ações da Justiça Federal de Curitiba e do TRF4 na Operação Carbono 14, que a Lava Jato lançou em 2016, em plena agitação pelo golpe do impeachment. Fracassadas todas as tentativas de associar o PT ao crime, Marcos Valério tentou fazer acordo de delação premiada, rejeitados pelo Ministério Público de Minas Gerais e até pelos procuradores da Lava Jato. Mas em 2017, prestou depoimento à Polícia Federal em Minas Gerais, no qual teria feito acusações a políticos de outros partidos, de acordo com a imprensa da época, sobre o chamado Mensalão Mineiro do PSDB e sobre desvios na estatal de Furnas. Em 24 de setembro de 2018, decidindo sobre a petição 7157, ao Supremo Tribunal Federal, o então ministro Celso de Mello homologou apenas parcialmente a delação de Marcos Valério da Polícia Federal de Minas. Embora o ministro tenha imposto segredo de justiça ao processo, a decisão foi vazada, olha só, mais uma surpresa, né? Pela Rede Globo e divulgada no Jornal Nacional em 4 de outubro, às vésperas da eleição presidencial e dia do último debate entre candidatos, com óbvio prejuízo para a campanha do PT. O caso não teve desdobramento conhecido nos últimos 4 anos, a não ser o fato de que a aposentadoria do ministro Celso de Mello e a petição 7157 acabou sendo herdada para o ministro Cássio Nunes Marques. Na última semana de junho, no entanto, o site do TSE registrou a entrada de 2 novas petições e intenso trânsito nos autos da petição 7157, entre o STF e a Procuradoria-Geral da República. Foi exatamente ao final desse trânsito, na sexta-feira, dia 1º de julho, que a revista Veja divulgou os trechos selecionados e vazados ilegalmente do depoimento sigiloso de Marcos Valério. A revista começa mentindo ao afirmar que a delação foi homologada por Celso de Mello, numa tentativa de conferir credibilidade ao depoimento de alguém que buscava benefícios penais em troca de acusações sem provas. Em setembro de 2018, Celso de Mello, repita-se, homologou apenas parcialmente trecho da delação que, de acordo com o que foi divulgado na ocasião, dizia respeito a supostos fatos que não eram objetos de ações penais já em curso. E o caso da suposta chantagem, como se sabe, era ou havia sido objeto de ações penais. Mesmo se tratando de evidente manipulação da política e péssimo jornalismo, a matéria da revista Veja abasteceu as redes e os setores da imprensa comprometido com o bolsonarismo, na tentativa de desviar a atenção para os reais problemas do país e do povo. O bolsonarismo mobilizou seus agentes para aprovar, na noite de terça-feira, um convite a Marcos Valério para depor na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Querem armar o cenário para que lá sejam repetidas as mentiras, armações e calúnias já derrubadas nas mais diversas instâncias judiciais. Eu não vou ler tudo aqui porque senão vai ficar grande demais, né? Eu já li quase toda a comunicação aqui, mas em síntese, a delação do Marcos Valério não foi homologada totalmente, foi parcialmente. E no caso dessa informação que relacionava o PT, por exemplo, ao PCC, elas foram arquivadas, essas denúncias, por falta de prova. Hoje, inclusive, o próprio documentário lançado recentemente, Amigo Secreto, mostra que várias figuras presas ali pela Operação Lava Jato, pelo Mensalão ou por outros esquemas de corrupção tentaram sempre atrelar o PT, o Lula, a Dilma ou alguém, algum ato de corrupção, porque esse era o objetivo de alguns procuradores. Só que, segundo essa informação que foi importante divulgada pelo Partido dos Trabalhadores, nem mesmo procuradores da Operação Lava Jato
fato, engoliram essa narrativa do Marcos Valério. E quando a gente vai aqui, por exemplo, na revista Veja, a gente vai ver essa matéria que eu citei, né, que tá lá, ó, exclusivo, Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. E aí os bolsonarentos pegaram essa informação, juntaram com aquele áudio falso, que já se sabe hoje que é falso, de um suposto líder do PCC dizendo que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Essa informação é falsa, o diálogo é mentiroso, inclusive até mesmo lideranças do PCC vieram a público depois dizer que não aceitava aquele tipo de situação, que aquele cara não era representante do PCC, e depois se descobriu que aquela informação era falsa também, a própria polícia divulgou. E aí quando você vai ver quem é o Matheus Leitão, o cara lá que tá divulgando várias informações incríveis, né, sobre as pesquisas eleitorais e sobre... Eu vou mostrar os títulos que ele tem colocado. Ele é filho da Miriam Leitão, provando categoricamente que se você é filho de alguém famoso, fica muito mais fácil você publicar alguma coisa, ou você ter um emprego ou algo do tipo. E é irmão também do Vladimir Neto. Ele publicou um livro sobre a mãe, né, e sobre o pai também, e a perseguição que eles sofreram durante a ditadura militar. O título do livro é Em Nome dos Pais, que fala sobre o que a Miriam Leitão passou. O irmão dele, o Vladimir Neto, lançou o livro Lava Jato, deixa eu ver aqui que tem um subtítulo aqui interno, que é O Juiz Sérgio Moro e os Bastidores da Operação que Abalou o Brasil. E a gente vê categoricamente qual que é o intuito aqui dessa família em relação à política. A própria Miriam Leitão, que era uma entusiasta do Paulo Guedes, do liberalismo do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes, que era Deus lá e Paulo Guedes cá, hoje reconhece o que aconteceu. Inclusive, recentemente, foi vítima de ataques do clã Bolsonaro pelas violências que ela sofreu quando estava gestante durante a ditadura militar. E aí veio o cara lisa do Matheus Leitão, olha, a gente queria agradecer aqui a solidariedade do presidente Lula com a minha mãe, comigo, e tem que ser assim mesmo. As pessoas têm que ter empatia com o próximo, mesmo que elas façam um péssimo jornalismo. Porque vamos agora para as matérias incríveis do Matheus Leitão. Coluna do Matheus Leitão publicado aqui na revista Veja. Nova pesquisa revela avanço de Bolsonaro em grupo decisivo. E aí quando você vai ler aqui, esse avanço, segundo ele, é dentro do público protestante e dentro do público católico. E realmente esses dois públicos são público relevante para você conseguir vencer a eleição. Só que a matemática que o Matheus Leitão utilizou aqui não bate muito, porque ele diz que Bolsonaro tirou 11 pontos de Lula, somados ali os pontos que o Lula perdeu entre católicos e entre protestantes. Então vamos somar aqui essa matemática. Se Lula perdeu 11 pontos para Bolsonaro, Bolsonaro tem de ter crescido 11 pontos. Não é essa a matemática básica? Mas não é isso que acontece. Olha o que o Matheus Leitão faz para tentar justificar a narrativa dele. Ó. O Lula caiu entre os católicos de 54 para 51. Então o Lula perdeu 3 pontos percentuais. Enquanto o Bolsonaro subiu de 23 para 27, ou seja, Bolsonaro ganhou 4 pontos percentuais. Ele ganhou os 3 que caiu do Lula, mais 1 ponto que pode ter sido alguém que disse que não votaria em nenhum dos dois e decidiu mudar o voto e votou nele. Mas o foco é o Lula, que ele disse que o Bolsonaro tirou 11% do Lula. Então vamos lá, o Lula perdeu 3% de voto dos católicos. Já na pesquisa entre protestantes de Lula e Bolsonaro, Lula tinha 33 pontos da intenção de votos e caiu para 31, ou seja, perdeu 2%. Então o Lula perdeu 5 pontos. 3 entre católicos e 2 entre protestantes. Sabe o que é que o gênio da matemática de humanas, Matheus Leitão, fez? Somou os 5 pontos perdidos pelo Lula, mais os 6 pontos ganham pro Bolsonaro, porque Bolsonaro lá entre os católicos aumentou de 23 para 27, então 5 perdidos pro Lula, mais 4 ganhos pro Bolsonaro, vai para 27, e o Lula caiu ali de 33 para 31 entre os protestantes, e Bolsonaro subiu de 43 para 45, ele acrescentou mais 2. Daí, nessa matemática genial, que o Matheus Leitão disse que Bolsonaro tirou 11 pontos de Lula, somadas ali os dois segmentos. Só que somados os dois segmentos, o ex-presidente Lula perdeu 5 pontos e Bolsonaro ganhou 6. Não se soma, gênio, porque se ele sai de um lugar e entra para o outro, não soma. Bolsonaro não tirou 11 pontos do ex-presidente Lula. Bolsonaro ganhou 4 pontos em um segmento e 2 em outro, foi para 6. E o ex-presidente Lula perdeu 5. Não soma, lindo, nesse cálculo que você está fazendo. Porque senão o Bolsonaro teria que crescer esses 11% que você fala, para ele ter perdido isso para Bolsonaro.
No outro título da matéria, ele traz aqui, ó, nova pesquisa mostra 2 cenários desanimadores para Lula. E aí quando você vai ver aqui o cenário desanimador para Lula, é que Lula não vence a eleição no primeiro turno. Ao contrário, ele só tem, na melhor das hipóteses, no cenário publicado aqui recentemente, segundo ele, né, pela pesquisa Genial Quaest, o Lula teria 45%. Só venceria a eleição no primeiro turno se André Janones não concorresse à eleição. Esse aí é o cara, tá? O Matheus Leitão. A outra coluna aqui que ele publica, tá? Boa notícia da pesquisa Datafolha para aliados de Bolsonaro. Dá a entender o quê? Que Bolsonaro tá crescendo, né? Já que ele tem muitos aliados no Brasil. E não, realmente a notícia é boa para os aliados só, não para o Bolsonaro. Porque os aliados não estão sendo afetados ali pela impopularidade do mito com o público feminino. E agora vamos aqui para outra coluna genial do Matheus Leitão também, né? Outra publicação. E tudo agora, recentemente, tudo de julho, tá? Pra cá, dessa última semana. Nova pesquisa revela problema para Lula e Alckmin em São Paulo. Qual que é o problema? A taxa de rejeição de Lula em São Paulo, ou de quem Lula e Alckmin indicaria para concorrer ao governo do estado. Detalhe, o Lula ganha a eleição no estado de São Paulo com 43 pontos percentuais e o Bolsonaro tem 30%. Então é pro Lula ficar muito preocupado mesmo junto com o Alckmin. A outra informação também preocupante que eu já trouxe aqui para vocês, que ele inclusive colocou esse título: pesquisa Datafolha traz decepção para Lula em estado decisivo. Qual é a decepção? Lula vence a eleição no Rio de Janeiro para Bolsonaro com 41% das intenções de votos e Bolsonaro tem 34%. Porém, a rejeição do Lula é muito alta. Lula tem 42% de rejeição. Aí você fala, caramba, realmente ferrou aí pro Lula. Lula vai perder a eleição lá no Rio de Janeiro. Só que quando você vai ver a rejeição do Bolsonaro, ela é 55%. E é o que ele faz para poder explicar essa narrativa inteligentíssima? Ele diz o seguinte: o Lula está preocupado porque se, mas somente se, a eleição fosse no Rio de Janeiro, o Bolsonaro não perderia a eleição para o Lula no primeiro turno. O Lula teria de ir para o segundo turno para vencer o Bolsonaro. Isso mesmo, meus amigos. A Veja está tentando criar um cenário de uma eleição presidencial estadual para poder dizer que, olha, nem tudo acabou. O mito ainda tem chance. Tá chegando a eleição, meu amigo. A gente não consegue mais fazer vídeo pílula de tudo, não. A gente tem de explicar as coisas mesmo para que o povo entenda que tem uma organização por trás dos interesses do povo, que não quer que o interesse do povo seja atendido. Como eu disse, a Veja não ama o Bolsonaro, a Globo também não ama o Bolsonaro, mas eles adoram a política econômica do Paulo Guedes, porque é graças à política econômica do Paulo Guedes que toda vez que o cara que tem lá, por exemplo, 10 milhões de dólares colocados lá fora, e ele colocou esses 10 milhões, o dólar tava R$4, o Bolsonaro faz merda. Agora há pouco, por exemplo, quando eu entrei aqui pra gravar o vídeo, o dólar tava 5,42. Então o cara que colocou a fortuna dele lá no offshore, 10 milhões de dólares, o dólar a R$4, e o Bolsonaro fazendo merda, o dólar tá, por exemplo, agora a 5,42, esse cara que tinha uma fortuna de 40 milhões de reais, agora tem uma fortuna de 54 milhões de reais, ele vai querer que o Bolsonaro saia pra quê? Só que ele quer que alguém modere o Bolsonaro, e por isso eles não querem a volta do Partido dos Trabalhadores, porque aí o pobre vai ter vez, e o pobre tem de sair do orçamento, o pobre tem de continuar bebendo soro de leite, comendo carcaça de frango, pé de galinha, pele de galinha, osso de boi. É isso que essa elite quer. Compartilha esse vídeo, eu sei que ficou muito grande, mas enfim, não dá pra fazer vídeo pequeno toda hora. Se inscrevam no canal, deixa like. As fontes que eu utilizei pra fazer esse vídeo pra vocês estarão afixadas aqui no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.